Olá, pessoal. Começar essa análise fazendo um questionamento para vocês. O além e o divino, eles estão fora de nós ou dentro de nós? Eu estou perguntando isso porque a gente não tem como falar sobre o filme Nise, né? Sem explicar a questão da importância das mandalas e como é que uma mandala ela é vista, né, por um psicótico. A Nise ela vai começar a trabalhar com a arte terapia, né? E ela vai ter a percepção muito boa, por sinal muito sensível, de cada um desses pacientes que ela faz questão de chamar de clientes, aonde o inconsciente vai começar através da pintura e da arte a conversar com ela, né? E ela conseguir decifrar. A arte terapia é isso, porque na verdade quando a gente fala inconsciente, a gente está falando em algo não verbal. E o não verbal, quando a gente pega, a gente está trabalhando com esses pacientes psicóticos, esquizofrênicos, como no caso da Nise, eles têm uma dificuldade muito grande com o verbal. Por quê, gente? Porque o psicótico ele tem a sensação de que se ele verbaliza, ele destrói o mundo ou ele destrói a si mesmo, ok? Então, voltando aqui para as mandalas. Vamos pensar numa mandala, né? O que é uma mandala? Mandala são círculos, né? A gente encontra círculos na natureza, em diversos locais. Quando a gente imagina uma mandala, a gente pode pensar em uma questão de meditação. Ok, então eu estou usando uma mandala aí para meditar. Mas no momento em que eu medito, o que acontece? Eu estou entrando inteiramente cada vez mais dentro de mim. É essa a função da meditação, certo? No uso terapêutico, a mandala tem essa função realmente de percepção, de self, né? De quem eu sou, de comunicação do inconsciente com esse self. Então é uma forma de expressão muito poderosa, ok? Talvez algumas pessoas acreditam que seja mais poderosa do que a fala, né? Então é interessante também a gente retratar que Jung passou por diversos surtos psicóticos, muita gente não sabe disso. E ele usa a própria experiência para trazer para a gente, né, tudo que ele vivencia durante essas crises dele. E aí ele realmente começa essa construção e essa percepção de círculo e estruturas, né? Quando a gente fala em mandala, e quando eu disse agora há pouco que o paciente psicótico ele tem essa dificuldade do verbal, o que acontece se ele olhar para uma folha com um círculo desenhado? Ele vai se sentir mais protegido, certo? O mundo não está tão exposto para ele. Então ele vai dentro desse círculo poder verbalizar, na verdade verbalizar entre aspas, né? O inconsciente dele. O que eu acho fantástico, uma cena que eu acho muito bonita no Nise, um dos pacientes da Nise, ele teve o primeiro surto, acredito, na adolescência. Ele morava numa casa e ele observava uma moça numa sala dessa casa tocar piano. E o primeiro surto, na verdade, ele tem quando essa moça depois se casa, ele se apaixona por essa moça. E é muito interessante que ele retrata nas pinturas dele essa história dele, que vai sendo desvendada quadro a quadro. Então, no primeiro quadro, a gente tem uma sala vazia, ok?
No segundo quadro, a gente já tem algumas imagens dessa sala. Então, alguns livros, outras imagens, certo? E de repente, eis que surge aí uma sala inteira desenhada, né? Então, nesse momento, essa pessoa está colocando o sentimento, está conseguindo se comunicar, né? Através do desenho, ele está contando uma história. E depois, realmente, Nise descobre que realmente essa história da vida dele, essa história que leva ele a ter o primeiro surto, essa história da paixão, da grande paixão da vida dele. Nise, falando da pessoa Nise, uma mulher fantástica, né? O filme começa com a Nise chegando, você vê uma mulher pequena, né? Com um taiorzinho, ela chega ao hospital psiquiátrico lá no Engenho de Dentro e ela bate timidamente numa porta e ninguém responde, e aí ela continua batendo um pouco mais forte, ninguém responde, e aí ela bate com força. E aí nesse momento a gente já começa a reconhecer a personagem Nise, certo? A reconhecer que é uma mulher que está ali para mudanças e ela não vai desistir, e ela não desiste. A Nise se depara, ela, na verdade, ela tinha acabado de sair da prisão, ela ficou presa por ser julgada comunista e ela acaba de sair da prisão e ela volta ao hospital psiquiátrico, aonde ela é a única psiquiatra, a única mulher no meio de vários psiquiatras homens. E nessa época, gente, anos 40, onde se fazia lobotomia, né, e eletrochoque. Então tem uma cena, a Nise muito insatisfeita com a lobotomia e se recusando a esse procedimento. Tem uma frase do filme que me marcou muito, quando ela fala para um psiquiatra o seguinte: o seu método de trabalho é o picador de gelo, o meu é o pincel. Isso é muito bonito, né? Então, ela recusando esse procedimento, a Nise é levada para terapia ocupacional, que é tido como algo que, né, que é só para ter, é o lixo, a parte lixo do hospital. Ela arregaça as mangas, pega a vassoura, limpa o espaço, e a Nise praticamente vai trazer belas artes para dentro do hospital psiquiátrico e vai começar realmente essa observação muito crítica e muito justa em relação a esses pacientes, esses clientes dela. Também o que eu acho muito bonito no filme é a forma como a Nise percebe que é imprescindível para a melhora e a cura de qualquer pessoa a afetividade. Isso é essencial. Então isso ela usa, né, ela com os pacientes e também na forma como ela deixa que os animais interfiram e se liguem aos pacientes. Então existe essa questão do animal também que eu acho muito importante no filme, porque o animal realmente tem um poder de cura fantástico, né? O que falar da Nise, né? Nise realmente tem um papel fundamental para a história da saúde mental e eu acho que a gente tem muito o que rever em termos de conceitos, de preconceitos, quando a gente fala de Nise, né? É algo que ela deixa bem claro no filme, é que nada vai ser resolvido com preconceito. Numa época onde o esquizofrênico, gente, era jogado, né, como um trapo humano no hospital, a Nise chega para entender essa pessoa. Quem é essa pessoa? Ela tem uma cena que ela tira um desses pacientes de dentro de uma solitária,
né? Um paciente que é considerado o mais perigoso do hospital. E ela retira ele e ela leva ele para o pátio do hospital e ela retira uma meia dela, a meia de seda, enrola alguma coisa dentro e cria uma bola. E com essa bola, ela começa uma comunicação com essa pessoa. E os outros internos vão interagindo e eles começam a jogar bola, a brincar. Isso é muito bonito, aí se inicia um laço e depois disso realmente a gente vai percebendo a melhora dessa pessoa. Então aí a gente tem diversas coisas, né, que ela usa, a, a arte, né, o respeito pelo ser humano, a percepção de que o ser humano precisa se sentir humano, porque ele é humano, né, para poder ter uma melhora, a percepção de afetividade, e tudo isso torna a Nise uma figura fantástica e absurdamente sensível e importante. É isso, gente. Eu acho bem bacana essa questão da arte. O Freud já dizia que a arte ela é fantástica porque ela capacita a gente a usar o nosso imaginário, né, e criar aí com o nosso imaginário sem sair da lucidez, né? Então, gostei muito do filme, gostei muito das interpretações, né? Foi um filme com uma verba muito pequena que realmente mostrou o essencial, né? A cura é necessariamente humana, eu diria